Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like, se inscreva. Estou trazendo para vocês mais um corte aqui do programa Os Donos da Bola RJ aí, com participação especial do atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Trouxe novidades importantes do novo estádio do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, os números mostram isso, que você é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo e tudo mais. E a gente está vendo essa campanha, para muita gente, a chapa de vocês ia ganhar com uma tranquilidade. Tem muitas pesquisas espalhadas por aí, a gente brincava aqui, eu brincava com a sua assessoria. Como é que vocês estão olhando para essa situação agora? Do presidente mais vitorioso, da gestão mais vitoriosa, tendo que, de repente, nessa reta final de campanha, dividir um pouco desse protagonismo da eleição com outras chapas? É muito difícil, tá certo, a gente poder dedicar tempo de fato para a campanha, porque, cara, o clube está lá, a gente precisa estar no dia a dia tocando todas as rotinas que a gente tem menos tempo para poder fazer isso do que os demais candidatos e, na verdade, o que eu procuro fazer é auxiliar aqui o Rodrigo na medida do possível, né? Mas assim, a gente, em relação às pesquisas que você está falando, a gente acredita que, e tem a expectativa de que no final das contas, quer dizer, os sócios venham, vamos dizer assim, a referendar, quer dizer, esse trabalho que vem sendo feito já há 5 anos e quase 10 meses, e que teve no Rodrigo, vamos dizer assim, um grande parceiro de primeira hora, a pessoa que estava ao meu lado o tempo todo, quem participou, vamos dizer assim, das grandes decisões, em todos esses pilares que ele falou e que levaram o Flamengo da condição que a gente pegou em 2018 até a situação que a gente está hoje, em 2024. Né? Muito bem, Flávio Amêndola, nós temos temas. Sim. O senhor vai seguir o tema estádio? Ou o senhor tem outra pergunta, Flávio Amêndola? Não, eu vou seguir o tema estádio. Primeiro, dando boa tarde ao presidente Rodolfo Landim, ao Rodrigo Duns também. A gente sabe que, muito provavelmente, tudo vai sair da melhor maneira possível envolvendo a construção do estádio, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande, especialmente do torcedor, se o valor que vai ser investido no estádio, se isso vai influenciar na montagem do elenco. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E assim, claro que a ideia de vocês é inaugurar o estádio lá em 2029, no dia do aniversário do clube. Já tem alguma ideia do que pode vir a ser o nome do estádio? Se vai ser algo que vai ser vendido, se o torcedor Não vai invente poder... nicknames, porque vai ter name, já pronto. Mas o torcedor vai ter que criar o nome dele. E aí eu queria saber se já havia uma conversa entre vocês nesse sentido. Vou começar aqui respondendo, né? Basicamente é importante essa sua pergunta, né, para desmistificar muita mentira que tem sido falada no clube, né? Se é uma coisa que eu acho que essa administração, ela tem, vamos dizer assim, credibilidade em termos de gestão financeira. E quando chega nas eleições, começa muito fake news, muita conversinha fiada, entendeu? De dizer que não, estamos tendo descontroles, não é bem assim, isto vai acabar afetando, não vai acabar afetando absolutamente nada. Vou pegar grandes números para você que a gente conseguiu tirar do projeto, né? Um projeto, um terreno como aquele ali do gasômetro custaria não só o terreno, mas o potencial construtivo, ou seja, o direito de construir o estádio, sairia por algo como 600, 700 milhões num orçamento que você fosse fazer de um projeto. Nós conseguimos comprar o terreno apenas pelo valor do terreno. A prefeitura foi grande parceira do Flamengo, porque está eliminando num projeto de lei a necessidade de pagar pelo potencial construtivo, que custaria algo como 500 milhões se a gente fosse ter que comprar isso, que a gente teria que comprar de um fundo. Ela eliminou isso, negociou com este fundo e transferiu esse potencial construtivo para outros terrenos. Isso foi feito numa grande negociação que foi feita em Brasília com a moderação da Advocacia Geral da União e foi feito um acordo. Então, com isto, a Prefeitura nos tirou do custo do nosso projeto 500 milhões. Mas, além disso, a Prefeitura está fazendo mais para o Flamengo. Ela está aprovando o potencial construtivo da Gávea
e permitindo que a gente transfira esse potencial construtivo para a construção do nosso estádio, como se fosse um dinheiro carimbado, uma ajuda financeira que a prefeitura está dando para o Flamengo. Então, isto a gente acredita que vai ficar em algo perto de mais 500 milhões. Então, assim, do orçamento inicial do nosso projeto, quando nós levamos esse assunto para aprovação no Conselho Deliberativo, de lá para cá, nós já melhoramos o estádio em R$1 bilhão aproximadamente. 500 milhões que a gente deixa de pagar e 500 milhões que a gente vai ganhar. Fora isso, gente, a gente vai vender os name rights do estádio, a gente tem direito, a gente vai fazer uma série de campanhas. Tem uma previsão de custo, de valor do name rights do Flamengo? Eu não quero falar muito, mas eu acho o seguinte, e você imagina o que é um name right pura e simplesmente para você dar para um estádio pequeno. Você imagina o que deve valer para qualquer empresa, na verdade, ela ajudar a atingir o sonho de 1/4 da população brasileira. Atenção, a empresa que se associar ao name right do Flamengo, ela não vai estar botando o name right numa estrutura. Ela vai ser a empresa que vai estar ajudando a viabilizar o sonho de 1/4 da população brasileira. E aí, se você me permite, até pelas pesquisas que eu vejo, a gente vê a torcida do Corinthians, que tem muita gente muito densa, em São Paulo. A do Flamengo é a mais capilar de todas. O Flamengo é espalhado pelo Brasil inteiro, o que ajuda ainda mais. Não, assim, as pessoas tentam vender o medo, né? As mesmas pessoas que trabalharam contra esse projeto do estádio próprio. Pessoas que se retiraram no momento da votação e não votaram a favor disso, né? Se você vai para uma sessão histórica para aprovar um estádio do Flamengo, uma coisa histórica, você se retirar antes é muito estranho, é muito estranho. Então, mas eu queria falar sobre a camisa do Flamengo. Só a camisa do Flamengo custa hoje, vale hoje para o próximo ano, R$280 milhões. Só a camisa. Ou seja, nós somos a maior torcida do mundo, o maior clube do mundo. É impossível que agora o Flamengo, do jeito que está, depois que nós aumentamos o faturamento do clube, não possa construir um estádio. As pessoas têm que ter coragem e tentam vender o medo. Não, a gente vai ter coragem de fazer o estádio, porque a gente sabe, se só a camisa por ano é 280 milhões, o sonho dessa nação vale quanto? Foi o que o presidente falou. Quanto vale esse sonho? É muito tranquilo. Só queria acrescentar mais uma coisa, Flávio. O Maracanã, a gente adora o Maracanã, assinamos agora o direito de usar o Maracanã, ser o concessionário do Maracanã por mais 20 anos em parceria com o Fluminense. Mas o Maracanã é um estádio muito caro de ser operado. E assim, os custos do Maracanã, quer dizer, a margem líquida que sobra do dinheiro que a gente tem lá de match day, da venda de ingresso, tudo isso, é algo como 40%. No nosso estádio, a gente vai poder aumentar isso para algo como 60%, 65%, porque a gente vai fazer um estádio muito mais otimizado, onde a gente vai ter possibilidade de ter algumas receitas maiores e custos muito menores, porque nós vamos projetar o estádio para isso. Então, só esta margem a mais de recursos que você hoje não tem, essa margem líquida que vai ser acrescida na operação do dia a dia do estádio, já vai nos permitir muita coisa. Agora, tem uma série de outras iniciativas que a gente não pode nem, talvez, citar aqui, que já estão sendo feitas, né? A gente já está conversando com... Bom, até eu vou contar uma, que não tem problema, mas assim, por exemplo, a gente sabe que a NFL, por exemplo, está querendo vir para o Brasil. A gente já tem uma conversa, eu conversei com o próprio prefeito, estou querendo fazer um jogo no Maracanã, não no próximo ano, mas no ano subsequente. Ele para ser o Green Bay Packers de novo, por favor, porque você não deu ruim contra o Eagles lá. Perdeu, no estádio deles. mais. É porque foi lá, se fosse no Maracanã, dava gente. Pois é, então vai ser de 2026, a gente já deve ter no calendário do Maracanã. Mas a ideia é que eles eles querem fazer uma parceria conosco também, estão discutindo conosco o nosso estádio, por exemplo. Já discuti. Aí, claro que isso vai ter que ser levado em conta no tamanho dos vestiários, porque são muito mais jogadores e tudo isso. Mas, no caso do estádio do Tottenham, por exemplo, e no qual eles fizeram essa parceria, boa parte do estádio foi paga com recursos da NFL para jogar um jogo por ano lá. Caramba. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer de dinheiros que ainda não existem e que nós vamos procurar estruturar e que eu tenho certeza absoluta que vão
maximizar, na verdade, as receitas do Flamengo no futuro sem aumentar os custos. Então, assim, cara, é uma coisa óbvia, entendeu? E que é inacreditável que tenha gente trabalhando contra. Assim, é impressionante como, nesse momento que a gente vive político, essa coisa acontece. Bom, só para você entender que tá em casa que não entende essa coisa da NFL, o Brasil é o terceiro país que mais consome, tá? Estados Unidos naturalmente em primeiro, México em segundo, Brasil em terceiro. Mas porque o Brasil é muito grande, gente, então proporcionalmente tem muita gente que assiste. Obviamente é um mercado muito promissor e muito fértil para eles, visto o desespero que foi para conseguir ingresso na NFL. Só conseguimos porque papai Alex comprou um camarote da Superbet, aí fomos todos tomar um together lá. Fernandão. Dá pra fazer João Lins, dá pra fazer mais uma pergunta com relação ao estádio? Rapidinha. Como é que você vai perguntar pra ele se o ponto tá no meu ouvido? Aí ele responde pra você. Entendi. A gente briga com telefone sem fio. Não. Temos tempo. Então, precisamos ir pra Gabi. Presidente. Mas é muito urgente? Não. É uma coisa mais pra passar pra galera de casa entender como é que funciona a redondeza, o que o estádio pode trazer para a redondeza, para um ponto que a prefeitura está tentando Aí a gente pergunta para Dudu, então, porque Dudu ajudou no estádio, Pedro Paulo, então, acho que o Guilherme Schleri é parceiro flamenguista, Ferreirinha flamenguista. Dudu ajudou o estádio, apesar de você vai. Muito obrigado, Dudu. O negócio do potencial construtivo é bom, hein? Se conseguir fazer isso, ele já tirou do estádio e vai trazer o da Gávea para cá. Muito obrigado, Dudu. Depois não reclame quando ganharmos 10 brasileiros seguidos, né? Quando o Flamengo ganhar. Dudu, então vamos ao que a torcida quer saber. Presidente, vice, mandar um beijo pra galera de casa que tá com a gente. Como é que tá a relação como é que tá a relação de vocês, né, da diretoria com o Gabriel? Porque a gente sabe que o Felipe, depois que assumiu, ele tem uma relação próxima e acredita no potencial do Gabriel. Ele sabe que o que o Gabriel pode render, e todo mundo sabe disso, mas já tem um tempo que ele não consegue ter um desempenho à altura do que a gente sabe que ele pode fazer. Houveram alguns problemas num passado bem recente e a gente sabe que ele é um jogador que, num passado também não muito longínquo, é o cara que mais conseguiu se relacionar com a torcida, a força que ele tem com a torcida, ele traz a torcida junto com ele, mas sabemos também que ele não tem feito muito por onde, né, ter esse reconhecimento. Como é que tá essa relação? Tá mais próximo de ficar? Ou dá para estender um pouquinho mais, não vai estender? Eu sei que a proposta já existe, cabe a ele aceitar ou não. Mas, enfim, como é que está o pensamento de vocês com relação a isso? Ser bem franco e rápido e direto, assim, Fernando, assim, a gente já fez uma proposta para o Gabriel, essa proposta está na mesa. Ele não aceitou essa proposta está na mesa. E a gente vai, caso a gente continue nessa situação, ele não aceite, quando chegar no final do campeonato, a gente vai olhar, rever a situação dele, discutir com o empresário dele. Está pendente ao tempo, né? De contrato. Está pendente ao tempo de contrato, não é? A gente oferece, não sei se só o tempo, porque na verdade ele não entrou em discussões. Nós fizemos uma proposta clara e objetiva, né? Oficial do Flamengo. Oficial do Flamengo, dando um ano de contrato e dando um valor para ele por esse ano de contrato. Foi isso que a gente fez objetivamente. Essa proposta não voltou com uma aceitação dessa proposta. Ele está lá com ele, essa proposta. Ele não decidiu absolutamente nada em relação a ela. A proposta está na mesa. Vai acabar o ano. Se acabar o ano, a gente vai voltar a conversar com ele. Vamos ver. E independentemente do que acontecer até o fim do ano, a proposta continua. A proposta está na mesa. Agora aqui, teve um Dia das Crianças legal lá, que a imprensa juntou a criançada, aquele negócio bonito. E aí, candidato Rodrigão, o Gabi falou o seguinte, como eu gostaria de fazer o primeiro gol do estádio. E aí? Como é que faz? Agora ele quer fazer o gol do estádio. Em 29, né? No dia do aniversário do Flamengo. Em 29 eu ganhei a camisa linda do Flamengo com o estádio 29. Como é que faz agora? O Gabriel, ele entregou muito pro Flamengo. Deu títulos históricos, né? Ele é um cara importante pro Flamengo, mas eu pelo menos, né? Se eleito for presidente do Flamengo, a minha intenção não é me meter no futebol, entendeu? Eu acho que, a gente tem ali o Felipe Luiz, tem a comissão técnica, tem o scout. Eu vou procurar ser orientado para usar a minha caneta da melhor maneira possível. E é lógico que eu vou ouvir o Felipe Luiz, eu vou ouvir o scout e eles vão dizer essa proposta de um ano
porra, faz 2 ou não faz nenhum. Eles é que tem que me dizer. Entendeu? Aí fazia o Gabi fazia 35 gols na temporada que vem, aí fazia mais 2 e fazia mais, e fica até 50 anos lá, e te ama, Gabi. Só que o caroço tem que entrar, né? Ei, Bigode. Tá precisando. Ah, tá lá ele. Tá precisando. Tá precisando. Não, tem que ter produtividade, não dá. Pois é. Tem que ver os dois lados. Bigodeira, tema agora Hugo Souza, o Neneca. Me lembro que eu conversei, né, com o presidente. Cabe pros dois, né? Há Isso é bom pouco porque cabe pros dois. Exatamente. Afinal, o Pix já caiu? Ainda não. E... Entra na conta corrente aí, presidente. Vê se o Corinthians e aí pagou. Quando olha pra cima, não caiu. Quando cai, já sabe na hora. Já A chega a gente notificação no telefone. Quando cai, não sabe na Aliás, hora. você que tá devendo, os outros pagam, hein? Opa, quer? paga mesmo. Que tá devendo, paga. Não, assim, eu perguntei no sábado se já tinha sido pago e a resposta que eu recebi é que não tinha sido pago até sábado. A pessoa Mas pode ter me informado. nem a multa do jogo? O Nem a Mateuzinho, gente multa, já vai a desistir multa mesmo, do né? jogo. Mas assim, vamos lá. Eles têm que estar, o Corinthians tem que estar adimplente, vamos dizer assim, com todas as condições contratuais do contrato de empréstimo que nós fizemos com opção de compra, para eles poderem exercer a opção de compra. Então, como eu acho que eles têm interesse de comprar o jogador, e têm dito isso publicamente, né, certamente eles vão ter que pagar a multa para eles poderem comprar o jogador, porque senão eles não podem comprar o jogador. Mas se o Corinthians não exercer a opção, e aí no caso do Rodrigo ser eleito nessa campanha agora, o Hugo Souza é um jogador que te interessa? Trazê-lo para o Flamengo para deixar no grupo ali com o Rossi, com o Matheus e etc? Bom, só esclarecendo, os 2 primeiros jogos com o Corinthians, ele pagou a multa do Hugo Souza. E a terceira questão é a seguinte: eu já te falei, eu vou conversar com o treinador, com o scout, e se ele interessar o elenco, ele vai ser muito bem-vindo. Senão a gente vai ter que arrumar uma solução. Se o Corinthians não fizer essa compra e o Flamengo não trouxer, o torcedor vai ficar meio injuriado. Porque o Hugo... Aliás, o Corinthians só chegou, com todo respeito ao senhor Dom Ramon, que gosto muito dele, do Emiliano, família muito legal, aos jogadores, mas se não é o Neneca ali, o Corinthians não passava naqueles... Desde o Grêmio, que ele pegou muito, mas um monte de jogos. Juventude também, tá pegando demais. Aliás, o Rossi também é brincadeira, né? E eu gosto do negócio da catimba do Rossi. A base do Flamengo só faz goleiro bom, né? Teve os erros aí no caminho. Teve um monte de alface danado lá. Esses dias eu entrei pra ver lá as fotos da base. O Luiz Otávio, zagueiro, mandou pra gente um monte. Muito bem, Vene Casagrande. Esse é o Felipe Luiz, que você tanto elogia em suas coletivas. E o apoio ali de toda a equipe em cima do Bruno Henrique, que foi ali um vermelho que todo mundo aqui concordou que era para vermelho mesmo, mas que isso não tira, obviamente, a importância do Bruno Henrique para o grupo, né? Não, claro que não. Inclusive o próprio Bruno Henrique fez uma postagem após a partida pedindo desculpas ao Mateuzinho, que foi seu companheiro de Flamengo, ou seja, nenhuma maldade. O próprio Bruno Henrique sabia que ele merecia levar o cartão vermelho. Inclusive foi o segundo cartão vermelho nessa temporada do Bruno Henrique, que não é um jogador maldoso, não costuma fazer esse tipo de falta, mas fez. E o grupo abraçou o Bruno Henrique. O Gerson deu uma entrevista após o duelo, uma entrevista muito bonita, por sinal, falando que todo mundo havia dito para o Bruno Henrique que iria dar a volta por cima por ele, conquistar a classificação por ele, e o grupo conseguiu. Então, assim, é um jogador extremamente importante para o Flamengo. Inclusive, na minha opinião, fazia uma baita partida até a expulsão. Estava sendo um jogador extremamente importante, porém, isso não faz com que eu não venha aqui e não venha criticá-lo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que tomar cuidado nesse excesso de vontade dele, porque isso para mim é um excesso de vontade. Ele queria mostrar a disposição em campo, ele queria mostrar raça, conquistar a classificação com a camisa do Flamengo, mas tem que tomar cuidado, porque numa próxima o sucesso pode não vir. E aí, com certeza, a gente sabe como que iria acontecer, né? A torcida provavelmente iria culpá-lo, mas, enfim, deu tudo certo. Acho que o Bruno Henrique agora precisa manter a calma nos próximos jogos, porque, repito, é um jogador importante, porém, não estará à disposição técnico Felipe Luiz no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E tem mais gente que não está à disposição. Você já vai falar só um minuto antes, ô Pedrosa, eu vou contigo em relação ao Wesley. Falamos pouco dele aqui ontem e merece um grande destaque nessa partida. E você não acha que tem uma coisa aí meio da questão de posição para posição, já que o Mateuzinho falou que lá no Corinthians o clima ia ser hostil e eles já brigaram por essa posição no Flamengo? Será que isso pode ter sido um molho para o Wesley ter
ficado mais corajoso do que eu já. Eu acho ele um jogador corajoso. Eu não tenho dúvida, Fernanda. Inclusive, o próprio Gerson fala isso na pré-eleição, né? Aparece um vídeo na Flá TV do Gerson comentando que clima hostil, o Flamengo joga para o estádio lotado o tempo inteiro. Então, independentemente do estádio estar lotado na Neoquímica Arena ou não, jogo grande é para jogador grande. E o Wesley se mostrou um jogador grande no jogo que ele fez na Neoquímica Arena, porque ele conseguiu ser efetivo não só na postura ofensiva, porque é um atleta que tem muita velocidade, tem muita habilidade também, mas principalmente nessa entrega, para você poder preencher espaço de um time que está com 11 contra 10. Então o Wesley foi muito bem na minha visão. Aliás, o Wesley vem crescendo de rendimento com o Felipe Luiz. Desde que o Felipe Luiz assumiu e resolveu colocar o Wesley naquela lateral direita, eu acho que ele cresceu de rendimento. Tem uma questão de posição também, onde o Felipe Luiz passou a vida inteira jogando ali, mesmo sendo no lado oposto. Os atalhos do campo são parecidos, então eu acho que tudo isso aí acaba sendo positivo para o Wesley crescer de rendimento e ele, quem sabe, poder realizar o sonho dele, que é jogar lá na Europa, mas também mostra que, mesmo com a situação que aconteceu do Atalanta, o Wesley continua se entregando com a camisa do Flamengo. E o Wesley, assim, só para finalizar o assunto Wesley, é importante mencionar a parte técnica e tática dele, que ele de fato está evoluindo muito, mas também a parte física, porque ele vem como titular nos últimos 5 jogos e mostrando uma disposição muito grande. Inclusive o GPS internamente do Flamengo registra ali mais de 10 km percorrido por partida, ele só foi substituído em um jogo. E esse lance do clima hostil não foi apenas o que o Mateuzinho falou, vai muito além disso. Nos bastidores, por exemplo, o Flamengo teve que reclamar, porque quando chegou ao vestiário lá da Arena Neoquímica, não tinha luz. O Corinthians cortou, entre aspas, a luz de propósito para poder atrapalhar a preparação do Flamengo. Botou música, o que estava rolando no estádio, para dentro do vestiário do Flamengo. É horrível, então, assim, de fato, o Corinthians teve algumas atitudes que eu considero atitudes de time pequeno. Futebol se ganha dentro de campo. Esse tipo de atitude, beleza, pode até atrapalhar, mas outros jogadores eles vão ficar mais animados ainda com a disposição. E foi por conta disso que o Wesley falou sobre o clima hostil. E a questão também do Corinthians, com essa torcida do Corinthians, não precisa fazer isso, né? A torcida Perfeito. do Corinthians já se basta. Vene, tem desfalque aí garantido no Flamengo para a final da Copa do Brasil, esse jogo contra o Atlético Mineiro? Sobe o drone do Vene Casagrande, Vamos gente. lá, Nem o drone, né? 2 desfalques certos. Pulgar, por conta do 3º cartão amarelo que ele sofreu contra o Corinthians, e o Bruno Henrique expulso, cartão vermelho, obviamente ele não pode entrar em campo. E o De La Cruz, esse tem grande chance de ser desfalque também. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele está no hospital realizando exames médicos para saber a gravidade da lesão que ele sofreu na coxa. E o De La Cruz é um jogador que tem entrado em campo na base do sacrifício. Ele já estava com muitas dores no joelho. Pessoas me falaram que ele não consegue esticar o joelho direito, enfim, ele está passando por dificuldades, problemas físicos, e isso não é segredo para ninguém. O Flamengo contratou o De La Cruz sabendo da quantidade de problemas físicos que ele tem ao longo da carreira. E algo que deixa ainda pior a situação do De La Cruz. Se a gente for parar e analisar números de jogos, ele nunca disputou tantos jogos em uma única temporada. Então, eu acho que faltou um certo planejamento em relação ao De La Cruz, porque utilizou demais esse jogador no início da temporada em jogos, entre aspas, irrelevantes, por exemplo, Campeonato Carioca, porque o Flamengo priorizou o Campeonato Estadual ao invés de outras competições, a gente já debateu isso aqui, e na situação do De La Cruz específico, eu acho que poderia ter feito um planejamento melhor para poder utilizar o De La Cruz nessa reta final de temporada. A gente ontem, na verdade, o Vene falou sobre um vídeo do goleiro do Atlético Mineiro, o Everson, que está inflamando a torcida do Flamengo. O Lucas Pedrosa, e não foi para torcedor que ele falou, não, foi para a televisão do Galo. Cadê? Bora, quando vai chegar na final ele não perde. Vamos, que é Galo. Mais um. Na verdade, ele não falou. Pegaram esse pedacinho dele ali num momento vivo. Mas ele falou. Mas ele não chega num podcast e fala: olha, chegamos na final. O que ele fala? O que ele fala aqui? Chegamos na final. A gente não perde. Ó. Quando vai chegar na final ele não perde. Vamos. Quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um. Não dá nem pra falar que foi pro Flamengo, gente. Isso foi no sábado. Vamos. Nem sabia ainda quem seria o adversário do Pedro. Flamengo. Viu só como é que você é? Não, mas eu não falei do Flamengo. Ele falou que quando chega a final, o Atlético não perde. Mas aí... Independentemente do adversário, ele tá garantindo que é uma vitória. Eu acho que é uma polêmica vazia. O cara ali estava simplesmente comemorando a vitória do time dele e falando que, provavelmente, nas experiências que ele teve com o Galo, quando foi pra final, não perdeu. Natural. Eu também achei. Natural, porém, achei natural. Os jogadores, a muito torcida pior, do Flamengo Mateuzinho. podem pegar isso aqui e utilizar
Assim, com todo respeito também aos jogadores do Flamengo, não precisa de motivação maior do que você vestir a verdade. camisa do Flamengo E numa tá na final de É. Copa do Brasil. Isso já é uma motivação. Porém, gente, nós temos que esquentar os bastidores desse pré-jogo. Você gosta, Então, né, seu Everson, Vene Casagrande? mandou mal demais. Mandou mal demais. Que Deus ouça o Everson. O que é isso, gente? Deixa eu falar um negocinho com ele ali. Tu fica tá rindo de quê? É a opinião dele. Aqui. Aí você vê como é que são as coisas. Só um minutinho, tá, Nenê? Ele ontem falou isso, aí eu imaginei, pô, ele sentou no Negócio podcast assim, né? e falou, deixa eu chegar, eu vou ganhar a final. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Ele falou ali, depois do jogo parceiro do dele Vasco, ali. na chuva, De na boa. emoção, de boa. Aí a Galo TV filmou, botou, Normal. aí ele já trouxe. Isso Aí, é provocação, não, só um minutinho, isso é só um minutinho. provocação. Aí sabe quem que mandou eu pedir esse debate? Adivinha? Ele. Big Boys aqui Ah, no ouvido. é outro também que Porque gosta é o de quê? uma polêmica. Fla Press, É, gosta de exatamente. polêmica. Exatamente. É, Everson. Falando em polêmica, olha quem tá no telão. Aí. O que foi, Vene? Pô, isso aí. E coitado, ele não tem culpa de nada, né? Não, mas como é que tá essa conversa toda? Essa conversa tá apenas na conversa, porque o Corinthians até o momento não efetuou o pagamento da multa de R$500 mil pela escalação de Hugo Souza no último domingo. E o Flamengo já notificou o Corinthians porque quer receber esse valor. Vene, e se o Corinthians não pagar, continuar devendo os R$500 mil, o Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra desse jogador. O que eu acho que o Corinthians não vai dar esse mole. Porque, de fato, assim, o Corinthians tem a chance de ter um goleiro do nível do Hugo Souza, jovem, por apenas R$800 mil. Então, assim, é um valor muito baixo. Então, o Corinthians, eu acho que, em determinado momento, vai pagar a multa de R$500 mil. Em determinado momento, vai pagar o valor à vista de R$800 mil. Você não entendeu nada. Por quê? Como é que é Sai nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí, a gente trouxe aí 2 cortes pra você, o primeiro aí foi dos donos da bola aí, com a entrevista aí com o Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, falando do novo estádio, também falando da renovação de contrato com o Gabigol, trouxe algumas novidades aí, também do SBT Esporte Rio, os 2 links dos canais aqui no YouTube estará na descrição desse vídeo.